Pessoal, mais um vídeo de ciências chegando e hoje estaremos estudando escala de temperatura, contração térmica e dilatação térmica e também o conceito científico de calor. Vamos iniciar aqui com escala de temperatura. Antes de falar sobre a função, né, da escala de temperatura, vamos analisar aqui esta situação. Olha só, nós temos um órgão chamado pele e este órgão ele é responsável pelo sentido do tato, ou seja, através da pele a gente sente, por exemplo, a temperatura do ambiente, se está quente ou se está frio. Na nossa situação aqui da imagem, a pessoa está com um dos seus pés sobre o piso cerâmico e o outro dos seus pés sobre o tapete. Qual a sensação térmica que ela sente em seus pés? A mesma temperatura ou ela tem a sensação de no caso aqui do piso, ser mais frio do que o tapete? Qual a sensação que a gente tem quando a gente faz essa experiência? Você pode fazer aí na sua casa nesse momento. Bem, essa pessoa aqui, ela vai sentir o piso cerâmico mais frio, ter aquela sensação de que o piso cerâmico é mais frio e o tapete mais quente, obviamente. Mas a verdade é que tanto o tapete quanto o piso cerâmico estão à mesma temperatura, possuem a mesma temperatura. Então observe que o nosso tato não nos dá um valor ou não nos dá uma certeza da temperatura dos objetos. Para isso, para nos dar uma informação correta da temperatura de um objeto, foi criado a escala de temperatura. A escala de temperatura foi criada para fazer a medida da temperatura de um objeto e expressá-la usando uma escala numérica. Isso mesmo, através dos números é possível indicar a temperatura dos objetos. Ok? Dilatação térmica e contração térmica. Qual a diferença entre elas? Vamos lá. Dilatação térmica é o aumento do volume de um material provocado pelo aquecimento. Vamos ver aqui, ó, nessa imagem aqui. Aqui a gente tem essa haste e na extremidade dela temos uma esfera metálica, ou seja, uma esfera feita de metal, sendo que ela está fria. Enquanto ela está fria, ela passa facilmente por essa argola. Aqui, ó, à nossa direita, nós temos a mesma esfera metálica, sendo que agora aquecida. E ao tentar fazê-la passar pela argola, ela não passa. Significa que ela teve um aumento do seu volume, provocado pelo aquecimento. Então, a gente diz que ela sofreu dilatação térmica. Esse objeto sofreu dilatação térmica, ou simplesmente dilatou. Outro experimento semelhante aqui, ó. Temos essa argola com a moeda fria. Ao colocá-la sobre a argola, ela passou. Mas ao aquecê-la, aqui ó, a moeda quente, ela não passa. Então significa que ao ser aquecida, ela aumentou de volume, ou seja, ela dilatou, ela passou por uma dilatação térmica. Contração térmica é a redução. Reduzir é o contrário de aumentar. É a redução
do volume de um material provocado pelo esfriamento. Então vamos lá. Eu não sei se você já notou, mas os cabos ou a rede elétrica, né, a fiação elétrica entre um poste e outro, no sol quente do verão, eles se encontram com esse aspecto aqui, ó, formando essas barriguinhas aqui, ó. E durante a noite ou quando está chuvoso, né, durante a chuva, eles se encontram mais esticados. Bem, por que isto acontece? Porque ao esfriar, eles se contraem. Ao serem aquecidos pelo calor do sol, eles se dilatam. Alguém já tentou abrir um pote deste aqui, ó, um pote de vidro desse? Não é difícil? O que você faria para facilitar a abertura deles? Bem, pessoal, isso aqui é alumínio. Então, você poderia aquecê-los. Colocar água morna, por exemplo, sobre a tampa. Então, o que era que ia acontecer com a tampa? Ela ia dilatar, ia facilitar você abrir, tá certo? Então, até uma dica aí doméstica para você. Então, observe. Quando o material ele reduz o seu tamanho, através do esfriamento, então a gente diz que ele se contraiu ou sofreu contração térmica. Quando é o contrário, né, ao ser aquecido e aumenta o seu volume, então ele passou por uma dilatação térmica. Então aqui, ó, ao esfriar, né, quando a esfera esfriar novamente, ela se contrai. Da mesma forma a moeda, quando ela esfria, ela se contrai. Quando ela é aquecida, ela dilata. É o mesmo aqui, ó, com os fios dos postes e qualquer outro objeto que você possa estar observando. E também, não sei se você já notou, mas durante o verão, o seu tênis parece ser mais folgado, né? Quando você calça ele e caminha pelo sol, então você tem aquela sensação de que ele está mais folgado, tá certo? Em dias frios ou durante a noite, você observa que ele como se estivesse um pouco mais apertado. Então por quê? Porque durante o calor ele dilata, ele aumenta o seu tamanho, ok? Pessoal, com o conceito de dilatação térmica e contração térmica, se constrói termômetros. Poderia-se, por exemplo, construir um termômetro medindo a contração e a dilatação térmica de uma barra de ferro, estabelecendo valores de acordo com o aumento e diminuição da barra do ferro ao ser aquecida ou esfriada. Mas, como a dilatação desses materiais é pouca, não seria tão viável fazer um termômetro utilizando esses materiais. Por isso se utiliza líquidos, como álcool, por exemplo, para se construir termômetro e também mercúrio, ok? Como foi o caso aqui da escala Celsius, criada por Anders Celsius, né, que viveu entre 1701 e 1744. Olha o que ele fez para se construir, né, para criar a escala Celsius. Vamos lá. Ele preencheu aqui, ó, um vidro com líquido colorido e colocou dentro de um recipiente de gelo derretendo. E anotou aonde, no caso ele marcou aonde o líquido dentro do termômetro ficou, enquanto estava dentro do gelo derretendo. Depois ele aqueceu aquele gelo, então aquele gelo sofreu fusão, ou seja, derreteu, e começou
a se aquecer. O líquido, no caso a água, começou a se aquecer. Então, com o aquecimento da água, obviamente que o líquido dentro do termômetro, ele começou a dilatar, ou seja, ele começou a subir. Essa coluna aqui, a gente chama de coluna de líquido, começou a subir. Então, o que foi que ele fez? Ele marcou com 0 o local onde estava a coluna de líquido, enquanto estava dentro do gelo derretendo, e quando a água começou a ferver, que o líquido chegou, a coluna de líquido chegou na outra extremidade, aqui, ó. Então ele marcou com 100. Então ele concluiu: o gelo derrete a 0 e a água ferve a 100. Então observe que ficou uma escala de temperatura de 0 até 100. Ou seja, a coluna de líquido ele dividiu em 100 partes iguais. Cada uma dessas partes ele chamou de grau. Grau. Então aqui, ó, de 0 a 100 temos 100 graus. Ele chamou também de graus Celsius. Graus Celsius. Cada uma dessas partes é chamada de graus Celsius. No caso, é chamado atualmente de grau Celsius. E é indicada por aquele 0, né, pelo 0 e o C, ok? Como é o caso aqui, ó, o 0 e o C. Então, olha aqui como ficou o termômetro com a escala aqui, ó, de 0 a 100. Então, quando ele quiser saber a temperatura de um objeto ou do corpo, então é só colocar aqui, ó, o termômetro em contato com esse corpo e com a medida, né, com o aumento de termômetro. Aliás, com o aumento da temperatura do termômetro, o que é que vai acontecer com o líquido? Ele vai dilatar, ele vai subir pela coluna. Onde ele parar, então é a temperatura ali daquele objeto. Ok? Bem, pessoal, corrigindo aqui um pouco o que eu falei anteriormente, não foi Anders Celsius que deu o nome de grau Celsius, tá certo? Esse nome foi dado posteriormente pelos cientistas, em homenagem a ele, tá certo? Então vamos lá aqui, ó. Equilíbrio térmico. Dois corpos estão em equilíbrio térmico quando apresentam a mesma temperatura. Aqui a gente tem o corpo, vamos chamar ele aqui de corpo A, com 100 graus Celsius. Olha aqui, ó, o C de Celsius, ó, o indicador de grau aqui, ó, 100 graus Celsius. E esse outro corpo B aqui com 30 graus Celsius. Eles estão com temperaturas iguais? Não, estão com temperaturas diferentes. Se colocarmos eles próximos ou juntinho assim, ó, um do outro, com o tempo, os dois terão a mesma temperatura, ou seja, eles entrarão em equilíbrio térmico. Ó, 40 graus Celsius e 40 graus Celsius. Os dois corpos entraram em equilíbrio térmico. E diz aqui, ó, dois corpos estão em equilíbrio térmico quando apresentam a mesma temperatura. Conceito científico de calor. Como é que a ciência descreve ou conceitua calor? Vamos lá. Diz o seguinte, ó, calor é a energia transferida entre dois corpos que têm temperatura diferente. Aqui a gente tem dois corpos, um com a temperatura A e outro com a temperatura B. Como a gente viu anteriormente, quando dois corpos têm ou possuem temperaturas diferentes, eles passam a atingir o equilíbrio térmico. Eles alcançam o equilíbrio térmico. Mas como isso ocorre? Vamos lá. A temperatura do corpo A é maior e a temperatura do corpo B é menor, então vai haver entre eles uma troca de energia ou uma transferência de energia, sendo que o corpo com temperatura maior, ele vai transferir energia para o corpo que tem a temperatura
menor. Essa energia que é transferida é o que chamamos de calor. Olha aqui o que diz, ó, calor é a energia transferida entre dois corpos. Então aqui, ó, do corpo A está sendo transferida a energia para o corpo B. Qual o nome dessa energia? Calor. Calor é o nome da energia transferida de um corpo para o outro, tá certo? Por exemplo, você está sentado sobre uma cadeira ou deitado aí sobre um sofá ou sobre a cama, aonde você estiver assistindo esse vídeo. Então, você observa que ao sair, né, ou pôr a mão no local onde você estava, você observa que ele está um pouco quente. Então, significa o que isso? Significa que você transferiu calor do seu corpo para a superfície onde você estava deitado ou sentado. Então, por isso que se encontra mais quente, porque você transferiu o calor até atingir ali um equilíbrio térmico, ou seja, aquele corpo ou aquela superfície onde você estava, ela vai ter a mesma temperatura do seu corpo, ou próximo ao seu corpo. Por quê? Porque você está transferindo ou transferiu calor para a superfície onde você estava sentado, tá certo? Olha outro exemplo aqui de equilíbrio térmico. Olha só, aqui eu tenho uma água quente e aqui tem uma água fria. Juntando os dois tipos de água, a gente terá a água morna. Então, o que aconteceu aqui? A água quente, ela transferiu energia para a água fria. Qual o nome dessa energia? Calor. Ok? Então, mais um exemplo aqui de equilíbrio térmico. Na natureza, os animais, eles se utilizam aí, né, da ideia de transferência de energia para se obter o equilíbrio térmico. No caso aí, a transferência de calor, né, para se obter o equilíbrio térmico. Os seres humanos têm esse comportamento, né, um comportamento semelhante, e os animais, né, como os bois, né, os cavalos e outros animais procuram se aquecer dessa forma, certo?